Tamires do Resenhando Sonhos. Hoje eu vou falar sobre Stanix, a Fúria dos Dragões. Dragões é o segundo livro da trilogia ou série Stanix, do autor Éder Traskini. O primeiro livro, que é O Poder dos Elementos, saiu pelo Novos Talentos da Literatura Brasileira e agora ele está publicando com a Arwen. Dá pra ver que teve um avanço aqui de produção gráfica. Esse livro aqui tá muito bonito. Tem um recurso aqui atrás que eu gostei bastante, que foi um mapa que ele abre e você consegue ler com o mapa aberto. Esse livro também conta com várias ilustrações. E eu li o primeiro livro em parceria com o autor e fiz a leitura do segundo livro também. Só que o que aconteceu foi que eu me decepcionei um pouco com esse segundo livro aqui. E aí eu fiquei um tanto quanto chateada, porque nunca é bom a gente não gostar de um livro. É ainda mais péssimo quando é em parceria e quando é um autor que eu conheço. Como eu vim aqui ano passado e eu indiquei o primeiro livro, eu acho que é uma questão de satisfação. Eu vim dizer pra vocês o que não me encantou tanto com esse segundo livro aqui. E já antecipadamente aí peço desculpas ao autor ou a quem por acaso não goste do vídeo. Essa é a minha opinião e essas são as minhas considerações sobre esse livro. Uma das coisas que eu reclamei no primeiro livro é que ele era curto. Esse livro aqui ele tem um pouco mais de páginas, mas o trabalho gráfico é mais desenvolvido. Então existe uma quantidade de páginas aqui que é de trabalho gráfico e não necessariamente de história. A história parece ter mais ou menos o mesmo tamanho. E tem também a mesma fórmula. O livro tá muito básico, na minha opinião. O primeiro livro, quando ele apresenta, né, o plot, a história, parece muito interessante. Não tem nada muito, meu Deus do céu, isso é super diferente. E o livro termina quando a gente tem a apresentação de um desafio. Esse desafio vai continuar aqui. Só que existe uma coisa muito básica na fantasia e até em outros livros também que é assim, que são as 3 etapas, né? Você tem alguém que descobre ser especial, ou que descobre ter um poder, ou que descobre ter uma herança. Esse alguém, descobrindo isso, ou com algum evento, sai para fazer uma jornada, que é o segundo elemento. Aí nessa jornada ele vai descobrir, ele vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se o que aconteceu aqui foi um evento, talvez ele descubra o poder, a ascensão, não sei o que dele durante a jornada. Outra vez, o que motive a jornada foi o que ele descobriu. Aí ele descobriu, foi pra jornada e a gente tem o terceiro elemento, que é o que é o terceiro elemento? Ele descobriu alguma coisa, algum fato acontecer, algum personagem morrer. É esse fato que encerra o livro e faz o próximo livro caminhar. O primeiro livro foi assim e o segundo livro também foi. Só que essa fórmula, pra mim, ela já tá, tipo, mega ultra manjada. Eu não quero ler um livro que vai ter somente 3 pontos. E aqui eu tava esperando que a história fosse ir um pouco além, que a gente fosse descobrir mais sobre esse mundo, que a gente fosse explorar melhor e que a gente não fosse simplesmente acompanhar os personagens mais uma vez em uma jornada. Além disso, o que me incomodou é que a gente tem basicamente 2 momentos só no livro que são compostos em, sei lá, 3 parágrafos, e esses 3 parágrafos são o que o livro tem de, meu Deus do céu, sabe o que tá acontecendo? O primeiro é uma revelação, terceira parte do livro, sobre o porquê essa guerra tá surgindo e quem tá por trás dessa guerra. E a segunda, que é o que, né, realmente vem pra querer fazer o leitor continuar lendo, que é a revelação do final, que é a apresentação de um novo personagem, vai ter a ver com a história e vai provavelmente nortear o que vai acontecer no terceiro livro. Só que fora isso, é eles saindo numa jornada. Aí eles vão encontrar alguém na jornada que vai dificultar o caminho, aí eles vão se safar. E eles sempre se safam porque alguma coisa acontece. Eles nunca se safam por inteligência deles ou porque eles conseguem desbravar as coisas e resolver os problemas. Não, alguma coisa acontece e tira eles da enrascada. Existe uma personagem que é inserida aqui pra criar um relacionamento instantâneo. Sabe amor instantâneo? Te olhei, faz 6 anos que eu não te vejo, mas agora eu estou perdidamente apaixonada por você. Aparentemente somente pra tirar um personagem aqui de um triângulo amoroso, que não fazia diferença nenhuma. A personagem é extremamente vazia. A informação que ela nos traz dentro da história poderia ter sido dada por outra pessoa e podia ela ter tido um papel bem diferente aqui. Tem um personagem aqui que vai trair outro personagem. E pra mim tá tão raso essa traição que quando ela aconteceu não deu nem tempo de eu me chocar com o que tinha acontecido. Só que é um personagem tão desinteressante, um personagem tão irrelevante pra história, que quando acontece o que acontece, pra mim não foi nenhum tipo de choque, foi tá, agora eles vão sair dessa enrascada de alguma forma. E aí eles saem da enrascada de alguma forma que não tem muito pouco a ver com eles e outras pessoas que acabam fazendo com que aquilo aconteça. Então assim, eu fiquei desgostosa do livro porque eu achei o livro básico demais e óbvio demais e simples demais em praticamente todos os aspectos. A solução do porquê a guerra tá acontecendo, eu gostei. Poxa, a gente não tá enxergando tudo, existe mais por baixo das camadas de realidade do livro. Ótimo, mas por que não trabalhar mais isso, sabe? Por que não focar nisso
que é o interessante, e deixar esses personagens que não são tão interessantes. O autor tem um mundo pra desenvolver e ele tá preocupado em inserir romancezinhos desnecessários na história, em inserir traições que não fazem a menor diferença. Eu acho que no final do dia, a interpretação que eu tive desse livro é que o Éder Traskini tá escrevendo uma história não para leitores mais adultos. Ele não está amadurecendo a história dele, ele tá escrevendo um livro para leitores mais juvenis, mais infantis. Se você não se propôs a apresentar isso no primeiro livro, você decair a maturidade da história num segundo livro, pra mim não me parece uma estratégia positiva, porque eu estava esperando que esse livro aqui fosse um livro furioso, né? A fúria dos dragões. Tipo, meu Deus, vai acontecer um baita de um negócio aqui. Os dragões mal aparecem aqui nesse livro. Eu fico bem triste de dizer pra vocês que pra mim foi uma decepção, assim, bem grande, porque eu estava esperando uma coisa completamente diferente. Eu estava esperando profundidade, desenvolvimento, reviravolta, explicações, e essas coisas não vieram. O personagem se aprofundou, nenhum personagem ficou mais bem trabalhado, nenhum personagem mostrou facetas que a gente já não tinha visto no primeiro livro. Tá todo mundo extremamente igual. Eu li o livro numa sentada só, o livro é curtinho, é fluido, você consegue ler, mas eu não consegui achar a tensão e a criação de clima desse livro. Então essas foram as minhas impressões sobre o segundo livro de Stanix. Eu gosto do primeiro livro, acho que aqui se inicia uma coisa muito bacana, mas a continuação do livro, pra mim, deixou bastante a desejar. O segundo livro costuma ser um livro problemático, foi mais do mesmo do que eu já tinha visto no primeiro livro, acrescentou muito pouco à história. E se você vai ler Stanix, tenha em mente de que é uma história simples, de que tá mais voltada para um público mais jovem e não tão um público mais adulto ou mais crítico das histórias. O segundo livro acaba repetindo um pouco a fórmula do primeiro livro, que acrescentado dentro do mundo é bacana, mas parece muito pouco e muito raso perto do que essa história poderia apresentar. Desculpa qualquer coisa aí alguém, mas eu não poderia simplesmente ignorar o fato de que ano passado eu vim aqui indicar um livro pra vocês que eu tinha gostado e que agora eu li um segundo livro e não foi a mesma coisa pra mim. Mas enfim, essas foram as minhas impressões. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.